Olá, seja bem-vindo a mais um encontro aqui na Educa Recife, na Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Meu nome é Thaís Luz e esse é o meu sinal. Chegamos hoje ao terceiro e último dia da nossa temática sobre deficiência física. No momento anterior, nós falamos um pouco sobre as tecnologias assistivas, o que são elas, como aplicá-las e onde aplicá-las. Falamos do processo que o professor da sala de recurso ele vai ter para a implementação dessa tecnologia assistiva, não é? E um pouco da ideia do que é essa tecnologia assistiva. Hoje vamos falar sobre a questão da romper as barreiras. Como romper essa barreira para a aprendizagem desses estudantes? Então, alternativas e recursos. O material escolar e pedagógico adaptado deve despertar no professor e no professor especializado a atenção e a criatividade para a resolução de possíveis barreiras que impedem o acesso ao aprendizado. Vimos o que era a tecnologia assistiva, que são estratégias que o professor, tanto da sala de recurso como da sala de aula, vai utilizar para minimizar a dificuldade na aprendizagem daquele estudante. Então, tudo que você, professor, da sala de aula, da sala de recursos, pensar de estratégias, de material, de projetos para facilitar, para minimizar a dificuldade desse estudante, facilitar a utilização das suas habilidades, não é? Tudo isso se trata de tecnologia assistiva. E essa é uma criação, não é? Importante, é uma parte importante, a criatividade do professor. É onde entra a criatividade do professor. Bom, aqui alguns ajustes, algumas adaptações. Eu trouxe hoje práticos, alguns equipamentos práticos e fáceis para você, professor da sala de recurso ou sala de aula, não é? Trabalhar com esse estudante, solicitar caso não tenha. E aqui a gente tem uma tesoura adaptada, não é? Uma tesoura que tem aí essa borracha para facilitar, se o estudante não tem o dedo, a facilidade de colocar o dedo ali ou a força. Então, essa borracha vai facilitar esse movimento pelo estudante e assim ele vai poder recortar. Mesmo assim, mesmo com aquela adaptação, ainda esse estudante não consegue. Então, a gente vai adequar ainda mais essa adaptação, colocando ali essa tesoura num lugar fixo, onde esse estudante, ele apenas batendo, perceba que nessa uma das imagens, o estudante ele não abre a mão é fechada. Então, ele ali, só batendo com o punho, não é? Na borracha, a tesoura vai conseguir fechar e ele vai conseguir fazer a atividade que os demais colegas estão fazendo, que é recortar. Desenho e pintura é outra atividade bastante realizada nas salas de aula, independente da série do ano desse estudante. O desenho são atividades muito frequentes. Através dele, o aluno representa seus entendimentos, seus sentimentos e etc. Então, o desenho é um recurso importante, não é? Nós sabemos disso. Algumas pessoas podem achar que não, mas nós, você, professor da sala de recurso, sabe o quão importante é essa atividade do desenho. E não falamos apenas da questão da escrita, não é? Do conhecimento das cores, saber que cor é o rosa, saber que cor é o azul, não é? A relação com o desenho é muito maior. Através do desenho, as crianças se expressam. Então, é importante essa fase e essas adaptações para que esses estudantes consigam fazer essas atividades. Aqui tem mais exemplos, não é, de lápis, novamente ali, agora com uma borracha,
No nosso momento anterior, tínhamos trazido com emborrachado, então elas podem ser feitas de várias maneiras, de vários materiais, para facilitar a pega do estudante nesse lápis. Do outro lado, né, onde tem um desenho de uma casa, também tem uma adaptação na mão do estudante, ele aí já não consegue pegar de fato o lápis, mas com esse recurso abraçado ao braço, né, dando a volta na sua mão, ele segura o lápis e com o movimento do braço, esse aluno ele consegue desenhar. Temos também mais materiais, não só no lápis, aqui tem uma espécie de um papel para envolver, para deixar tudo na intenção de deixar ele mais grosso para que o estudante consiga pega. Então é só mais uma sugestão de material. E que não só o lápis, pode ser adaptado numa cola, pode ser adaptado num pincel, não é? Pode ser adaptado em várias outras coisas, numa colher, por que não? Para comer, para se alimentar. Então, é só uma ideia. E aí vai do professor, do material que o professor tem disponível, não é? Que a família tenha disponível em casa, para fazer essa adaptação, tudo no intuito do que o estudante consiga essa autonomia do fazer. Temos aí também apontar o lápis, como o estudante apontar o lápis. Então, também o apontador, que geralmente é bem pequeno, precisa do auxílio das duas mãos e um movimento mais trabalhado de pulso, não é? De pega, de força. Então, esse apontador, ele foi também fixado em um pedacinho de madeira e ali fica mais fácil do estudante, com um dos braços, segurar a madeira e o outro fazer esse movimento do punho apontando o lápis, também dando autonomia para esse estudante. Aqui, no caso, manusear um livro. Então, do lado do livro, você veja que perceba que ali tem pequenos pedacinhos de feltros para deixar aquela folha mais grossinha, não é? Para que o estudante consiga pegar de folha em folha e passar as folhas do livro. Ao lado tem um adaptador no dedo, que ele pode precisar ou não, mas ele teria ali um adaptador no dedo e velcro, não é? Ou feltro nas atividades, e com aquele adaptador no dedo ele consiga passar aquelas folhas com a maior facilidade. Jogos variados. Trabalhar com jogo é uma das melhores maneiras. Você, professor do AEE, já sabe disso, não é? O professor da sala regular, faça uso de jogos, é muito importante, é prazeroso, já falamos disso em outros momentos, não é? Então, ele vai conseguir adquirir essas competências com a maior facilidade. E aqui trouxemos jogos com tampinhas coloridas, chamam bem a atenção, com embalagens, não é? Podem fazer várias atividades com embalagem, desde virar os iguais ou um quebra-cabeça. Então, sempre trabalhar com a diversidade dos jogos. Quanto mais material diversificado for, melhor a aprendizagem daquele estudante. Mais outros exemplos de jogos. Aqui, jogos de leitura, de escrita, não é? Jogos com números, matemático. Então, a gente usou aqui palavras, imagens e palavras, a palavra já construída na sua totalidade, vaso, sapo, galo. Temos números, quantidade, com tampinhas, com imagens, com cores, jogos, variedade de jogos. E com um modelo desse jogo, você, professor da sala de recurso, podem criar infinitos outros jogos, aproveitar essa ideia e pensar, adaptar, por que não adaptar para português, adaptar para matemática? Aqui são sugestões que vão iniciar, que vão dar a sugestão, aquela vontade de criar novos jogos. Aqui a leitura e escrita, muitos professores também trabalham assim, agora com as letras separadas para a formação das palavras. Temos também aqui as sílabas.
novamente tampas e cores coladas, né, com velcro, em uma mesa, em um quadro. Então, várias possibilidades podem ser feitas dependendo da mobilidade desse estudante. Se ele consegue de uma maneira ou de outra, qual é a melhor maneira, fazer esses testes, qual será a melhor maneira que ele consegue encaixar essas palavras. Será que tem que estar na horizontal, tem que estar na vertical? Enfim, na prática, o desenvolvimento de recursos para a aprendizagem dos alunos com deficiência leva os docentes a desenvolver recursos para todos. Todos os alunos gostam de se desafiar diante de materiais ricos em estímulos e a aula se torna mais atraente, significativa e todos se beneficiam, que é o mais importante. Quando o professor traz uma aula rica, diversificada, não só para aquele estudante com deficiência, todos os demais estudantes vão se beneficiar daquelas atividades, porque são atividades prazerosas, lúdicas, divertidas. Então, quanto mais atividades diferenciadas, melhor para os seus estudantes, melhor para o professor, que vai conseguir repassar as informações e saber que aquele estudante está, sim, se apropriando dos conteúdos, está, sim, trabalhando as suas habilidades e está, sim, se tornando um ser, uma pessoa mais autônoma. E é para isso que a escola está aqui, não é? Para transformar a vida desses estudantes. Bom, hoje chegamos ao nosso último dia da nossa temática sobre deficiência física. Eu espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, envie aqui para a gente o que você gostaria de saber, o que você gostaria de acrescentar ou o que você gostaria de vir mostrar aqui. Você que tem algum trabalho com deficiente físico e quer mostrar para os demais, para todos, essa sua experiência, entre em contato com a gente e vai ser um prazer te receber aqui. Te espero no nosso próximo momento. Até mais!